Lula está enfrentando algo que a gente chama de tempestade perfeita. Um governo ele até consegue sobreviver quando um ou dois indicadores estão ruins, mas 3, 4, a maioria estão favoráveis. Neste caso que a gente está vendo agora, o Lula está numa situação onde o governo dele não tem nenhum indicador bom. Até os que eles falam que é bom porque está gerando emprego, é uma mentira. Eu já mostrei em vários vídeos que, na verdade, o que está acontecendo é que o cálculo que se faz para ver o número de desempregados, se está aumentando ou diminuindo, é em relação a pessoas procurando emprego. Somente pessoas procurando emprego entram na equação. E o Bolsa Família que o Lula regularizou agora, ele proíbe as pessoas de ter um emprego. Se a pessoa pega o emprego, ela perde o Bolsa Família de R$600. Valor, inclusive, que foi estipulado no governo Bolsonaro. Na época do Lula era de R$80. Então o Lula deu um jeito perfeito para diminuir a taxa de desemprego, simplesmente proibindo as pessoas de procurarem emprego e enraigando elas eternamente na posição de parasitas, né? Elas vão sempre precisar de assistencialismo, elas nunca vão poder caminhar com as próprias pernas. Mas eu vou voltar a falar agora da tempestade perfeita. Nada pode ser pior do ponto de vista de uma liderança de um país, de uma presidência, quanto tirar da população mais pobre e vulnerável comida e moradia. Comida e moradia são os pontos cruciais. O resto, as pessoas até sobrevivem, aguentam um pouco. Mas vamos dar uma olhada no que o Lula tem feito nesses últimos meses. Lula chega à metade do governo com mais pobres sitiados pela inflação. Isso aqui é da revista Veja, né? Ano deve fechar com alta de 10% no custo de alimentos. Impacto é maior no orçamento familiar de baixa renda do que nas contas domésticas dos mais ricos. Aí vamos lá. Carne, energia, com inflação em alta, veja o que pesa no seu bolso. Qualquer pessoa que você conversar, que for uma pessoa de baixa renda, ela vai te falar que está difícil, né? A carne, por exemplo, a paloma subiu de 30 para 40 reais, contrafilé subiu de 27 para 35, tudo está mais caro. Nada ficou mais fácil para esse pessoal, mas aí vem a pior parte. Na parte de alimentos, como vocês estão vendo, a população no Brasil hoje come menos, ou seja, passa mais fome no governo Lula. Isso não tem como negar. Eles podem falsear e fabricar o número que eles quiserem, mas não tem como negar. Agora, uma parte, isso porque a alta do dólar nem passou pela reação em cadeia para chegar no dia a dia do povo brasileiro. Isso demora algumas semanas, você pode ter certeza que vai vir como uma bomba. Mas o pior é isso aqui, ó. O governo Lula está tirando o maior sonho da família brasileira, que é o sonho da casa própria. Leilão de imóveis avança em meio à inadimplência de famílias brasileiras. Em 2022, 9 mil imóveis foram a leilão. No ano passado, 26, 2023. Olha só, o governo Bolsonaro foram 9 mil casas que as famílias não conseguiram pagar e foram para leilão. O banco toma elas, né? Quando o banco toma e coloca para vender. No ano passado foram 26 mil, aumentou 3 vezes. E agora no ano de 2024, até agora o ano não acabou, 44 mil imóveis arrematados, quase sempre com grandes descontos. A dificuldade que os brasileiros têm enfrentado para pagar as contas, as prestações, fica faltando um S que eu acho, as prestações de financiamento imobiliário está aumentando e o volume de leilões de casas e apartamentos dos inadimplentes. Nas grandes cidades brasileiras, o tipo de negócio cresceu este ano, até bem mais do que qualquer setor da economia, o mercado de leilões de imóveis, a venda pública de casas, apartamentos, terrenos, pelo maior lance. A gente teve um cenário devastador de um aumento de 80% no número de leilões. Então, do mesmo jeito que tínhamos em 2018, por exemplo, 200 imóveis loteados em um edital de leilão, agora tem de 800 a 1.000. É um procedimento bem rápido e direto. Se a gente falar na ponta da lei, o primeiro passo seria notificar a dívida e depois de 15 dias, se você não paga a dívida integral, se for citado corretamente, a gente já tem a consolidação registrada da matrícula após tal. Aí está explicando como é que funciona, né? Em 2022, 9 mil imóveis foram a leilão. No ano passado, 26 mil. E no primeiro semestre de 2024 já era o dobro da soma dos 2 anos anteriores. 44 mil imóveis arrematados. Meu amigo, você sabe o que é inadimplência? A pessoa não consegue pagar. Agora, quando uma família não consegue pagar a sua principal prestação, a sua dívida mais sagrada, que é o teto dos seus filhos, que é o abrigo da sua família, que é o lar, quando ele não consegue pagar isso,
Aí chegou num nível que realmente essa pessoa está em desespero. E no governo Lula, o sonho dessas pessoas, como vocês estão vendo, está se esvairindo, está sendo destruído. O governo Lula está arrancando a casa dos mais pobres. E aí, nem apresentou ainda o seu pacote de maldade. Vai apresentar na Câmara esse ano, no Congresso essa semana. O pacote de maldade que tira BPC, que coloca teto do aumento do salário mínimo, que tira a isenção de imposto de renda para pessoas com doenças terríveis, doenças fatais, tira impostos de remédios. E aí vem a alta do dólar. Aí o Trump assumindo nos Estados Unidos, ameaçando cortar relações econômicas com o Brasil, porque o Lula quer ir pro lado da China. A gente vai enfrentar um momento muito... Cara, não adianta. Eu errei. Eu falei que seria na metade desse ano. Eu errei. Está sendo no final do ano. Eu errei por 5 meses. Eu falei que seria no mês 6, está sendo no mês 11, né? Começamos agora o mês 12. Errei por 5 meses, mas chegou. Se prepare, não gaste seu dinheiro. Se você está pensando em comprar um carro, financiar uma casa, alguma coisa, pare agora. Se você tem algum dinheiro, segure o seu dinheiro, porque eu vou te falar, vai vir aí um período de miséria, uma crise econômica que, sinceramente, o Brasil vai ter que passar por ela para aprender a não mexer mais com a esquerda. Eu não sei se vai ser o bastante, porque tem muita gente no Brasil que foi tão doutrinada, tão imbecilizada, os jovens, por exemplo, eu não sei, mas pelo menos que a maioria esmagadora, 70%, 80%, aprenda de uma vez por todas. Temos que nos afastar dos políticos da esquerda, das ideias da esquerda. E isso, amigo, só uma miséria gravíssima para poder fazer acontecer. Pra você ter uma ideia, a doutrinação é tão absurda que até na Venezuela a miséria domina domina. O Maduro ainda tem, acho que 26%, 27% de apoio, de pessoas que apoiam ele, na miséria que virou a Venezuela. Então, pode ter certeza que sempre vai ter essa mesma porcentagem aqui no Brasil. Um abraço.